Olá, meu nome é Marta Catarina, eu sou integrante do Laboratório John Rawls e hoje eu vou falar sobre uma resenha da autora Hannah Arendt no livro Eichmann em Jerusalém, sobre uma parte desse livro onde a autora vem analisando os desdobramentos de como se deu o julgamento do tenente-coronel nazista Eichmann no julgamento que aconteceu em Jerusalém no ano de 1961. Essa resenha ela é referente ao capítulo 6 do livro, cujo título é O Extermínio Físico como a Solução Final. Nesse capítulo, a autora ela vem fazendo uma análise do próprio discurso, próprio depoimento do Eichmann dentro do tribunal em Jerusalém, de como se deu o recebimento da notícia de que o plano de imigração forçada dos judeus do território alemão havia sido fracassado e que agora então não restava outra solução final que não fosse o extermínio físico deles dentro daquele momento da ideia de purificação do território alemão do povo judeu. Dentro dessa notícia, ele recebeu ainda a missão de que, como ele era o responsável por fazer o transporte dos judeus aos campos de concentração, ele era o responsável pela logística de transporte, ele seria incumbido de ir aos campos de concentração, verificar de que maneira estavam acontecendo as execuções, já que era ele que iria saber quantas pessoas iriam por semana aos campos. Eichmann não concordou, dentro do relato dele, ele não concorda com a ideia da solução final, mas no campo de visão dele não existia uma outra possibilidade fora do cumprimento das leis nazistas. Então, ele mesmo não concordando com a solução final, ele cumpriu com a ordem de ir aos campos de concentração, isso porque ele entendia que a lei era a determinação que ele deveria executar, mesmo que fosse. A partir disso, ele estaria conivente com a morte de pessoas. Então, ele foi aos campos de concentração. O primeiro campo de concentração visitado por Eichmann foi em Lublin, onde ele viu como estavam sendo construídos os campos e as câmaras de gás, onde seriam ali futuramente executados o povo judeu. E na segunda visita que ele fez, ele já pôde verificar um campo funcionando com força total, só que através de um método diferente. Os judeus eram encaminhados para caminhões de gás, esses caminhões seguiam para buracos já abertos e ali os judeus eram jogados e os seus dentes retirados. Essa dinâmica de extermínio, ela teve toda uma linguagem nova. No lugar das palavras utilizadas como extermínio, eliminação, assassinato, eram utilizadas as palavras solução final, evacuação, tratamento especial. Esse intuito dessa nova linguagem não era de manter as pessoas na ignorância, mas sim de realizar o esvaziamento de qualquer sentido antigo que aquela palavra trazia, antigo e normal, para que as pessoas realmente ficassem, não conseguissem criar consciência do que elas realmente estavam fazendo, que era assassinato e mentira. Eichmann não havia entendido com facilidade aquela missão de ir aos campos de concentração, mas ele mesmo assim fez. Não foi fácil para ele porque ele não se achava apto a lidar com questões médicas. O que significava, na nova linguagem dele, ele não se considerava apto a lidar com a morte, questões médicas no sentido de morte dos judeus. Ele se defendia falando que ele não havia assassinado nenhum judeu e ele era só o responsável pelo transporte e estava cumprindo atos de Estado. O Eichmann ele não era um sádico e nem um lunático assim medicamente atestado. Ele realmente acreditava no partido nazista e ele cumpria as ordens que, no seu entender, eram ordens difíceis, eram árduas, era uma tarefa complicada, mas que ele estava participando de um momento único e glorioso na história e por isso ele não poderia deixar de cumprir aquelas ordens. Em Arendt, a questão central que está muito além do julgamento, que é a questão moral. Eichmann ele tinha consciência do que ele estava fazendo? Que ele estava cometendo assassinato? Ele tinha capacidade de pensar? Para Arendt, as pessoas que estão engolfadas em sistemas de massas, através da ideologia e do terror, elas se esvaziam da capacidade de começar o novo. Então, elas não conseguem mais pensar espontaneamente. Elas passam a executar ao invés de agir. É como se fosse um mecanismo. Então, essa capacidade do pensar das pessoas envolvidas em uma estrutura de um regime totalitário
ela se perde. Então, por isso, Eichmann ele não conseguia começar algo novo, ele se comportava de acordo com o que o Partido Nazista o mandava. Dentro dos atos dele, que ele encontrava legalidade, ele não conseguia ter espaço para identificar que ele estava cometendo um assassinato. Hoje é a resenha, eu espero que vocês acompanhem o canal, curtem e compartilhem. Obrigada.